Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e infelizmente o torcedor vascaíno acordando muito triste, muito desanimado hoje, porque esperava, ontem que o Vasco pudesse ali pelo menos perder por um gol de diferença, quem sabe um empate, um resultado mais positivo, Porém, o próprio treinador, o Lisca, deixou bem claro que ainda dá. Não tem nada perdido, não tem nada fechado. O Vasco vai seguir buscando a classificação na próxima quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil e deixou isso bem claro na entrevista coletiva e além desses assuntos, falou sobre muitos outros que surpreenderam totalmente o torcedor vascaíno e dentre eles, principalmente se tratando de reforços. Ele já olhou, já viu as carências, já viu as deficiências desse atual elenco vascaíno e a necessidade por contratações. Deixou bem claro que irá no mercado e vai trazer novos atletas para reforçar o Vasco nesse restante de temporada. E a gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes e falar também principalmente sobre o novo reforço do Vasco, Guilherme Cachoeira, um atacante que estava no São Paulo nessa última temporada, um jogador com passagens pela seleção brasileira. A gente vai falar sobre isso e trazer mais detalhes também dessa nova contratação do gigante da colina, a segunda contratação que já vem após a chegada do Lisca. Mas antes de começar, é claro, eu quero dar aqui as boas-vindas a você. Se você está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative também o seu sininho de notificação, deixe o seu like se você curtir o nosso conteúdo e o seu comentário. Você, torcedor, ainda acredita na classificação contra o São Paulo? Deixe a sua opinião aí embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês. Não é difícil? Sem dúvidas, mas vamos acreditar até o final. Mas vamos lá, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama e começar falando rapidamente sobre essa partida de ontem, contra a equipe do São Paulo. Uma partida que, volto a repetir, chateou demais os torcedores, porque foi um bom desempenho do Vasco. Eu acredito ainda que foi o melhor jogo do Vasco na temporada, porque o Vasco enfrentou um adversário de primeira divisão, um adversário que não está acostumado a enfrentar. O Vasco não estava conseguindo vir, não vinha jogando bem, contra adversários de Série B, contra a CSA, contra Avaí, contra o Operário, contra a Confiança. E por incrível que pareça, fez um jogo igual para igual contra a equipe do São Paulo, foi muito bem. E a gente vê isso através das estatísticas, está passando aí na tela para vocês. Duas estatísticas de partidas diferentes, uma ontem contra o São Paulo e a outra contra o Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. E a partir daí vocês veem a diferença. Nessa partida contra o Confiança, o Vasco conseguiu a vitória, porém foram apenas 11 chutes ao gol, 6 no caso ao gol, 11 chutes no geral e 40% da posse de bola, sendo 25 faltas feitas. Dando a perceber que era um jogo que o Vasco ficou totalmente na parte defensiva e o Confiança que tomou as atitudes da partida. E ontem a gente vê contra o São Paulo um jogo totalmente diferente, onde o Vasco praticamente comandou o jogo, as ações da partida. Teve mais posse de bola, 51%, 16 finalizações, sendo apenas 3 ao gols, porém foi muito ao gol do adversário e sendo 8 para fora, demonstram a mudança do Vasco. Agora a mudança de mentalidade dos atletas, a mudança no esquema e dá esperança principalmente para o torcedor. Acredita que com o Lisca vai melhorar a situação em 2 jogos contra o Guarani e mesmo com a derrota ontem contra a equipe de São Paulo, já vimos uma grande melhora e temos aí praticamente uma grande convicção também que com o Lisca à frente do Vasco deve muito a melhorar ainda nos próximos dias. E, inclusive, sábado já tem novo jogo. Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco e Botafogo, 9 horas da noite, um jogo importante, jogo difícil. O Vasco precisa da vitória, está atualmente em 7º colocado da segunda divisão. O CRB acabou ganhando e ultrapassou o Vasco e ainda segue somente a 2 pontos atrás do G4. Conseguindo ganhar, dependendo dos resultados de Guarani, Goiás, CRB e Avaí, o Vasco poderá entrar ali no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Torcer, é claro, e esperar que depois da 15ª rodada o Vasco possa conseguir esse feito. E é claro, se repetir a mesma forma que jogou ontem, a mesma maneira que jogou contra o Guarani no sábado, consegue passar sim, consegue ganhar do Botafogo de maneira fácil. Inclusive eu vi ontem, através do Twitter, uma pessoa comentando, se vai jogar um pouquinho que jogou ontem contra o São Paulo, contra o Botafogo no próximo sábado, ganha fácil e goleia ainda. O Botafogo é um time muito limitado, o Botafogo não tem as bolas, enfiadas de bola que o São Paulo tinha ontem e os gols que saíram com o São Paulo foram desses lançamentos do Benítez,
do Reinaldo, o Botafogo não tem essas bolas, o Vasco vai avançar as linhas, né? Vai buscar ali um resultado positivo, uma vitória, e acredito que vai ganhar de maneira fácil. Se continuar mantendo esse bom desempenho, consegue os 3 pontos, consegue entrar no G4 e dar ainda mais tranquilidade para o próximo jogo de quarta-feira. É claro, muitas peças ainda limitadas dentro do nosso elenco. Não dá para ter Hernando na zaga, não dá para ter o Zeca com a perna direita jogando na lateral esquerda. Isso é um problema que segue sendo ali comentado e segue sendo um problema de fato, né? Uma deficiência do Vasco nesse atual elenco de 2021. A gente ter um lateral que tem qualidade, porém ele não é o lateral esquerdo, é um lateral direito. Também o Gabriel Peck sumido no jogo, o Andrei que entrou no segundo tempo e não conseguiu dar mais ali dinâmica à partida, que acredito que esse era o objetivo do Lisca, ao mesmo tempo fechar a casinha, né, dar mais uma defesa maior, mais sólida, um sistema defensivo mais capacitado, mas o Andrei não entrou bem no jogo ontem também, vinha de lesão, o Leandro Castan muito mal também na partida de ontem contra o São Paulo, mas fora isso, outras peças muito boas, o Cano vindo buscar jogo, o Marquinhos Gabriel tendo uma maior locomoção no meio campo, o Bruno Gomes muita bola, também tá jogando o garoto, melhorou demais com a chegada do Lisca, e são esses pontos que dão uma maior esperança ao torcedor, né? A gente espera que a cada dia que passe, o Lisca possa ir ao mercado, ele deixou bem claro isso, inclusive na entrevista coletiva que vamos mostrar para você. O Lisca falou que irá ao mercado, tem 2 posições aí que são principais para ele, um volante, um 5 de pegada, né? Aquele primeiro volante clássico que marca, que para a jogada. O Lisca quer um jogador desse estilo e também, quem sabe, será necessário buscar um lateral esquerdo, já que o Riquelme está com problema, né, um jogador jovem, novo, que ainda não tem a maturidade muscular, e o Lisca poderá também ir ao mercado buscar um lateral esquerdo. E a gente vai falar sobre isso, mas antes, falar sobre o jogo do Botafogo. O Lisca, ontem na entrevista coletiva, deixou bem claro sobre Vasco e Botafogo. Vai poupar? Não vai poupar? O que será que o Lisca irá fazer nessa partida importantíssima para o Vasco? Será que pensará na Copa do Brasil como prioridade ou seguirá tendo o planejamento de ir contra o Botafogo, ganhar e tentar aí entrar entre os 4 primeiros? Responde você daí. Não poupar jogador nenhum, não. Nós vamos analisar com todo o clube, né, com a parte física, fisiologia, departamento médico, os jogadores que tiverem melhores condições, né? Nós temos um clássico, um jogo dificílimo. A nossa ambição na Série B, não que a gente vai deixar a Copa do Brasil do lado e que ela não é importante para nós, mas o fundamental para nós nesse ano é terminar retornando para a Série A, né? Então seria até uma situação fora do contexto, né? Você preservar jogadores para a partida de quarta-feira. Nós vamos analisar bem, temos alguns jogadores que, né, não jogaram hoje e vamos juntos, né, todos decidir a melhor estratégia, a melhor formação para o jogo do fim de semana e para o jogo de quarta, mas sem preservar jogadores para quarta-feira, isso não vai acontecer, não. Só não vai jogar os jogadores que não tiverem com a melhor condição e que, na nossa análise, não vão poder ter o rendimento, a força, a intensidade necessária para a partida. Como vocês viram, o treinador deixou bem claro, o foco é subir. Então, como o foco é esse, vai com o time completo, time escalado, buscar os 3 pontos contra o Botafogo no sábado no Newton Santos e aí sim virar a chave novamente e pensar no São Paulo na próxima quarta-feira. E falando em São Paulo, nada perdido também. O Lisca deixou bem claro que a vaga está em aberto, a virada de chave vai ser contra o Botafogo, mas o Vasco segue sim, buscando a classificação e vai com tudo na próxima quarta-feira contra a equipe do São Paulo. Então, Lisca, fala também daí o que você espera para essa classificação do Vasco da Gama. Ainda dá? Responde você. Wellington. Nós vamos fazer de tudo, né? O primeiro tempo foi aqui, né, em São Paulo, eles estão com uma vantagem de 2-0, a Copa do Brasil tem essa característica, essa peculiaridade, né? O meio tempo do jogo, na verdade, é entre um e o outro, né? Aqui foi 2 tempos, mas o primeiro tempo foi aqui, né? Tá 2-0 para eles. Nós precisamos com calma, né? Voltar para o jogo, diminuir a diferença, para depois tentar a igualdade, mas com organização, com calma. É um jogo lá na semana que vem, o nosso foco agora passa a ser, né, a Série B, o jogo contra o Botafogo, então nós temos que ter calma, priorizar agora, né, a próxima partida, e depois do jogo contra o Botafogo a gente voltar a pensar nessa partida contra o São Paulo para buscar a reversão, né, do placar, pelo menos a igualdade, para a gente ainda ter chances
de buscar a nossa vaga nas quartas de final. Essa foi a palavra. Então é claro, o treinador acredita, o elenco acredita. O que nos resta também é acreditar. Um jogo sem dúvida nenhuma que será muito difícil na próxima quarta-feira. O São Paulo é uma equipe muito boa, uma equipe muito capacitada, terá o retorno de outros jogadores que foram desfalques aí para esse jogo de ontem contra a equipe do São Paulo. E quem sabe, né, poderemos ali conseguir uma boa classificação. Mas o Lisca também deixou bem claro outros dois pontos relacionados a reforços. Primeiro, o que eu vou falar aqui e vou mostrar é sobre o 5, a ausência de um 5, de um volante, primeiro volante de marcação de pegada. Essa é a vantagem do Lisca para essa temporada. Esse é o desejo do treinador. Ele quer algo que não tem atualmente dentro do elenco. Ele falou que, dependendo, irá buscar no mercado. Então, dá uma olhada aí nas palavras do próprio treinador, querendo agora uma nova contratação no meio-campo. Boa noite, Emerson. Na questão do MT, né, ele já teve uma atuação contra o CSA no segundo tempo, né, por uma questão de condição de jogo, tipo de jogo, né, um jogo muito mais de força, que não favorecia o Riquelme. O Riquelme, infelizmente, no treinamento torceu o tornozelo, tentou treinar, tentou trabalhar para vir para cá, mas o departamento médico achou uma situação muito temerária, né? Então o jogador não veio. Nós vamos ver agora, vamos chegar lá, vamos analisar no Rio, né, como que o jogador vai se postar, qual é a melhor maneira de jogar, e o MT é uma das opções, sim, é uma das opções que a gente tem, e vamos analisar com todo mundo para ver o que será melhor para essa partida. E na questão do primeiro volante, realmente, nós não temos um jogador assim bem característico, né, de função, talvez o Rômulo, né, e o Andrei já jogaram os dois também como segundo volante. Com o tempo o Rômulo veio vindo um pouco mais para trás, mas também está voltando de lesão, veio aqui, né, para nos ajudar com a sua experiência, tudo, mas ainda achei temerário botar ele. E o próprio Andrei, né, eu botei ele, mas vi que ele ainda não estava 100% na sua condição para poder desenvolver o melhor futebol, com mais força, mais intensidade. Então realmente é uma situação que nós estamos avaliando e vamos conversar e buscar a solução. Se a gente não conseguir a solução dentro do grupo, talvez a gente tenha que buscar uma solução fora do grupo, uma característica, né, diferente, um jogador mais posicional, um jogador que dê mais sustentação, mas isso nós vamos analisar ainda nesses próximos 10, 15 dias, para poder dar um diagnóstico mais fidedigno, né, para a nossa diretoria, para o Pássaro, para o nosso torcedor, para a gente ter um pouquinho mais de consistência defensiva. Inclusive, para essa posição, né, muitas pessoas falam Bruno Gomes. Bruno Gomes tem essa característica de ser um volante mais pegada, porém também tem uma característica muito boa, que é saber sair jogando, né, saber ser esse homem que pega a bola, conduz a bola, leva para frente, tem habilidade com a bola no pé. E o Lisca também, após ter falado isso, deixou bem claro que ele gosta de jogar com o Bruno Gomes mais para frente, apesar de ele ter característica, né, para conseguir jogar como primeiro homem, mas ele gosta de botar o Bruno Gomes como segundo volante, tendo mais liberdade para chegar ao ataque. Então, muito provavelmente, o Lisca também deverá ir ao mercado trazer um novo jogador para essa posição. E além dessa posição, outra posição que poderá também ser prioridade para o atual treinador é a lateral esquerda. Segue sendo um problema o Zeca, o lateral de pé trocado na lateral esquerda, que segue também tendo problemas de ir ao fundo, cruzar, saber cruzar com a perna esquerda, dar profundidade à lateral cruz-maltina e muito provavelmente outra posição que também será prioridade da diretoria, ir ao mercado e trazer um novo jogador aí para a nossa lateral. Então dá uma olhada nas próprias palavras do Lisca relacionadas a um novo lateral esquerdo que, quem sabe, pode surgir dentro do Vasco. O Zeca até chegou hoje, fez uma jogada de fundo ali, mas foi infeliz, né, no cruzamento. Ele acabou cruzando na mão do Volpi, era um passe mais forte, né, mais tenso no meio da área, talvez pelo chão, mas eu gostei da atuação do Zeca hoje, talvez ele construindo por dentro, a gente possa usar alguns jogadores saltando no espaço. O Léo no jogo passado fez algumas jogadas, hoje também ele fez, arrastou ali pela beirada 2 vezes, mas também não foi feliz na servida para trás, né? Então, assim, vejo que a gente pode ter um pouquinho mais de contundência ofensiva lá pelo lado esquerdo, mas hoje até que a gente teve boas situações, mas erramos, né, no passe para trás, no cruzamento, em achar os nossos jogadores dentro da área numa melhor condição. Não fomos felizes realmente, nem o Léo, nem o Zeca, quando chegaram nessa questão, né? O Marquinhos chegou uma outra vez, teve uma boa combinação ali também, ele acabou cruzando, mas acabou sendo barrado, né, no homem do primeiro pau. Então vamos ver isso, né? Também estamos vendo a situação do Riquelme, a maturidade do menino e fazendo essa análise aí nesses 10, 15 dias para ver se a gente precisa de uma outra situação para agregar no nosso grupo
e cobrir algumas carências que a gente está detectando e que podem nos atrapalhar na sequência então foi da isso, Série B. rapaziada. O Lisca deixou bem claro, muito provavelmente teremos reforços já no mês de agosto. O Lisca deve sentar com a diretoria. Menos de uma semana ele já viu os problemas que tem atualmente dentro desse elenco e já deixou bem claro que irá contratar. Eu acredito que outras posições seriam mais necessárias, né? Um zagueiro ali para o lugar do Hernando, quem sabe um meio armador para o lugar do Marquinhos Gabriel, que segue não me passando confiança, e um ponta para o lugar do Gabriel Peck, que vem jogando partidas muito ruins. Mas para o Lisca, pelo que parece, a prioridade é outra. É um primeiro volante de pegada, marcação número 5, um primeiro homem ali, né, do meio-campo Cruz Maltino, e além desse, quem sabe o lateral esquerdo pode chegar, dependendo, é claro, da situação do Riquelme, se terá ou não condições para esse restante de temporada. Ele poderá ir ao mercado contratar um novo lateral esquerdo, e o Vasco poderia também libera o Michel, libera o Rômulo, jogadores que vieram com contrato de produtividade, até o momento não renderam nada. O Michel está mais de um mês parado, teve aquele problema de sair, né, num local inapropriado no meio desse tempo que nós vivemos. Então realmente libera o Michel, um jogador que até o momento não mostrou o que veio fazer vestindo a camisa do Vasco, e vai ao mercado e contrata novos jogadores aí sim de qualidade para reforçar o elenco e fazer com que o Vasco retorne à Série A do Campeonato Brasileiro. E falando em reforço, ontem tivemos uma notícia em primeira mão, como todo jornalismo verdadeiro, de fato, dar a notícia a quem deu a notícia, dar a valorização, né, como é falado. Ela veio através do João Faísca, do canal Atenção Vascaínos. Ele confirmou que o Vasco contratou o Guilherme Cachoeira, um atacante aí de 19 anos que estava na base do São Paulo, nas categorias de base. Ele fez as categorias de base no início no Joinville, no Jack, né? Então ali se destacou demais também num torneio no Rio Grande do Sul, com apenas 13 anos, e após se destacar nesse torneio, foi levado para o São Paulo, para a base de Cotia, como é conhecida a base da equipe paulista. E lá mesmo se destacou demais também, inclusive foi convocado para a seleção brasileira sub-17, num campeonato que teve sul-americano, né? Ele foi convocado para esse sul-americano, porém, infelizmente, jogou apenas uma partida por lá. Mas mesmo assim, uma convocação é algo que chama demais a atenção. Para um atleta ser convocado, ele deve ser, no mínimo, de qualidade, deve ter ali alguns pontos positivos, e muito provavelmente o Guilherme Cachoeira tem um atacante de lado, bastante qualidade também, joga como ponta direita, apenas 19 anos, ele está sendo liberado, trocou ali a gestão do São Paulo relacionada às categorias de base, e ele acabou perdendo muito espaço. Então o Vasco e o São Paulo fizeram algum tipo de acordo. O São Paulo ainda permanecerá com parte dos direitos econômicos do atleta para uma venda futura, e o Vasco permanece com outra, é claro, porque agora o atleta pertence ao Gigante da Colina. Uma excelente notícia, uma excelente mensagem. Mais um atleta, né, reforçando o sub-20 do Vasco. O Vasco que foca totalmente agora nas categorias de base. Mais um reforço para ataque, né, do Vasco da Gama. É João Tavares, é o Guilherme Cachoeira agora. Foi o Emerson Urso que chegou. Na semana passada, outro atleta que foi o Marcelinho também chegando dentro do Vasco. E a cada dia que passa, mais reforços chegando aí para as categorias de base. Cruz Maltina não está mais investindo no profissional, mas segue investindo nas categorias de base, dos maiores patrimônios, né, do Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, ative o seu sininho de notificação. Compartilhe também esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigado, é claro, por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas.